Boa noite. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Vamos estarmos juntos novamente, né? Bom vocês nos receberem na sua casa. E eu estou assim muito feliz com o que Deus tem feito entre nós, no nosso meio. Que o Senhor é um Deus que ouve e responde, né? E então nós estamos aqui para falar sobre a nossa célula, sobre o culto de domingo. Mas antes de começar, eu quero lembrar vocês das nossas lives de oração, todas as segundas, terças e quartas, a partir das 9h30 da noite. Tem sido um tempo muito edificante, tem sido um tempo que realmente a gente tem descoberto tesouros, visto milagres, né? Ouvido os testemunhos. Então não deixe de estar conosco. Convide seus amigos, né? A oração realmente, quanto você precisa orar, quanto você precisa do ar para respirar. Então a oração é algo fundamental na nossa vida. Tá bom? Então agora eu quero, tenho aqui o meu convidado. Tudo bem? Oi, meu amor. Convidado, né? E nós... Você vai sair, você tem alguma coisa depois da reunião, não, né? Pra gente sair junto, bater um papinho. E aí, então... Me deu bola, olha só, gente. Nós tivemos... Domingo nós tivemos um culto. Foi um culto muito especial. Um culto onde meu marido expressou tantas coisas do coração dele, tantos sonhos, né? Ele estava, por vezes, até emocionado, porque realmente a igreja, o chamado, o serviço, sempre apaixonou ele, sempre me apaixonou meus filhos. Vimos isso na vida dos nossos pastores. Então, realmente, isso é algo muito maravilhoso a gente falar da igreja. E quando a gente vê que está havendo algumas distorções, a gente realmente se entristece. E tem um texto na Bíblia que fala, né? O zelo pela casa de Deus me consome. Então, realmente, nós temos isso no nosso coração. E nessa noite a gente quer bater um papo com você sobre isso, porque eu tenho certeza que você também sonha com a igreja, você ama participar. Então, seja bem-vindo, meu bem. Eu me lembrei agora aqui que as pessoas que se convertem na adolescência, né, até os 25 anos, elas têm assim uma chance, assim, uma tendência muito maior de permanecer, né, porque experimentaram logo cedo na sua vida, né? Não, isso é uma estatística, é verdade. E eu lembro que embora eu fui para a comunidade assim mais interessado em você, né, amor? Foi. Mais interessado em você, mas eu estava indo lá, mas teve um dia que eu conheci a Jesus, né? E realmente foi algo marcante, né? Essa mensagem foi difícil para mim pregar, porque eu já tinha pensado em falar ela ou pregar sobre isso. E eu fiquei algumas semanas, né, sem pregar por uma questão de saúde aí tudo, mas tá tudo bem agora. Mas aí eu não queria pregar essa mensagem domingo. Não. E até o meio-dia eu estava com uma outra mensagem, eu queria falar outra coisa, mas aí lá pelas tantas eu só falou, você vai ter que falar isso aí. E é difícil porque a gente se emociona porque fala lá de quando a gente sonhava, né? E depois de 37 anos, né? Quase 40 que nós estamos juntos, 37 de igreja, a gente teve já muitas alegrias, teve muitas decepções, tristezas, né? Tristezas. E a razão que eu resolvi falar esta mensagem aqui, até nem falei tudo que tinha, porque a gente vai escrevendo, a gente vai falando, né? Não era uma mensagem assim de ensino, de você colocar a mais da gente falar de algo que um dia se tornou a razão. Uma razão de viver, não é verdade? E eu fico emocionado porque quando eu penso que eu não tinha razão nenhuma para viver, que a minha vida ia ser vazia, não é? Eu fico pensando, puxa, será que estamos comunicando isso hoje para as pessoas? Será que esse é o Jesus que as pessoas enxergam? Não é? E eu me senti
especialmente motivado porque o Senhor tem falado comigo, falou aquele dia para mim que eu te contei, né? Eu quero que você volte a sonhar com a igreja, com a minha igreja. Eu falei, mas eu sonho com a tua igreja, mas ele estava falando, aquela que você se apaixonou. Porque às vezes a gente você tende a desanimar, fala, nossa, né? E nesse momento que a gente fica longe, separado assim, a gente fala, meu Deus, né? Como é que será que estão as pessoas? E É verdade. aí a gente sente, né? Por mais que a gente tenha fé, a gente também tem sentimentos e sente as coisas. Por isso que eu decidi falar, né? Alguns acharam que eu estava meio angustiado, mas na verdade eu estava emocionado e mesmo agora, quando eu penso nisso tudo, né? Eu fico pensando, porque a minha grande preocupação no domingo, quando eu vou pregar, não é pregar certo, vamos dizer assim. A gente aprende na comunidade a pregar a Bíblia, né? Como a gente foi ensinado, na dúvida, prega a Bíblia, não sai dela. Mas será que a gente consegue comunicar? Mas é o Espírito de Deus que comunica, né? E eu falei daquele tempo, né? Lembra que nós vivemos um tempo maravilhoso lá no começo, né, na nossa juventude, né? Foi. Aquela é a igreja que a gente... Né? Eu Fala um lembro pouquinho. que com meus 14 anos, na Comunidade da Graça também, nós tínhamos um grupo de jovens. E a gente se reunia todo sábado à tarde. Íamos lá para o Largo da Concórdia. Largo da Concórdia. Largo da Concórdia. E ali a gente... Um rapaz levava o violão, ficava tocando. E nós ali abraçando as pessoas, conversando, né? E fazíamos isso todo sábado, né? E então realmente isto motivava a gente a vida tinha sentido, né? Porque estava servindo, estava junto, estava com os amigos, com os irmãos mais chegados amigos mais chegados que irmãos. Então realmente a partir dos 14 anos eu tive essa experiência com a igreja, né? Experiência com amigos que eu tenho amizade hoje há mais de 40 anos, são amigos de aliança, né? Amigos de perto, não estão perto, mas eles são de perto. Então realmente a igreja é isso, né? A igreja é isso, são os relacionamentos. São os relacionamentos que transcendem o tempo e as diferenças de opinião. Que alcançam outros, E hoje a gente vê pessoas que por tão pouca coisa elas... Né? Desanimam, vão embora. E o foco excessivo em si mesmo, né? Então, ao mesmo tempo que foi uma palavra, e interessante que quando o Senhor falou para falar sobre essa palavra, o texto é dizer que é o 34, né? Que não é um texto assim muito legal no começo, porque Deus fala, eu estou contra os pastores, eu tenho um problema que vocês não cuidam das ovelhas. Ele fala das feridas, das fracas, das feridas, né? Das doentes, das desgarradas. E o interessante é que no original esse desgarrado é a ovelha que foi assim, empurrada para fora do rebanho, né? Outras que empurraram, cutucaram e ela foi. E a perdida, aquela que realmente foi embora e não quis e tudo. E é bem o que temos, né? No que tem a igreja, né? E eu fiquei pensando, eu já fui 3 ovelhas aqui, né? A desgarrada e a perdida eu só não fui porque a gente tinha amigos, certo? Certo. Tínhamos ovelhas amigos, né? Ovelha pastor, que bom na comunidade que a gente aprendeu aqui, o pastor não é dono do rebanho. O pastor é o servo. É a ovelha pastor, porque só tem um pastor. Só tem um rebanho. A gente não é dono das pessoas. Não é? Pelo contrário, as ovelhas apóstolos, ovelhas mestres, a ovelha evangelista, é para servir o rebanho, para que ele cresça. Então, e Jesus fala, eu sou o bom pastor, né? Eu sou a porta. E tem muitos outros que não entram pela porta, eles estão interessados em explorar o rebanho. E quando o gospel ficou popular, né? Quando no Brasil ser gospel deixou de ser uma coisa ruim, aí apareceram muitas coisas estranhas. Mas na comunidade da graça, eu louvo a Deus, nós com muitas lutas, né? Tivemos dificuldades e pressões, mas nós temos procurado manter isto. Não estou criticando aqui outras igrejas nem nada, nem disso. Não. Na verdade, a igreja são as pessoas, na verdade. São as pessoas. Quando alguém fala, estou trocando de igreja, ela está simplesmente dizendo, eu não quero mais ter relacionamento com essas pessoas. Por algum motivo, né? Agora, o fato de você ter mais relacionamento com um grupo de pessoas e com outro, não significa que você precisa se tornar inimigo, né?
Eu posso ter aliança com pessoas que não estão mais na igreja da comunidade da graça, que é o nome que a gente se refere à nossa comunidade, mas eu posso continuar tendo aliança, né? Como diz o Carlos Alberto, aliança com várias pessoas, com vários irmãos, vários pastores. Não é verdade? Então, e eu fiquei pensando, né? Poxa, qual é a igreja que nós sonhamos ter? E eu fiquei lembrando, né? Que desde o princípio, o que me encantou na nossa comunidade, que é o que eu vejo aqui, e isso é tão importante, porque eu olho para você aí, líder de célula, fico pensando em você que está aí fazendo esse esforço de juntar a turma, né? Uhum. A gente vê esse mesmo espírito, e isso é muito bom, sabe? Né? Pessoas que se importam umas com as outras, que eu anotei aqui, né? Pessoas que pediam perdão quando erravam. Aquilo me deixou muito impactado, porque eu falava, o cara está reconhecendo que está errado, vai pedir perdão? Sei que você tem que ser macho, fazer isso aí, né? Aceitar os outros com as suas fraquezas, não tinha aquelas hipocrisias religiosas. Então, isso na comunidade, né, foi um negócio muito legal. Então, e eu fiquei apaixonado por isso, dei minha vida por isso, desisti de tudo para fazer de tudo quanto é coisa. Né? Eu vejo hoje que às vezes alguns, assim, para fazer alguma coisa no reino de Deus, faz tanta conta, né? Então, e aí é onde o senhor fala das ovelhas gordas, né, amor? Não assim, gordinho que não tô, né? É um outro tipo de gordo, né? Ai, meu Deus. Ovelha gorda é curioso, né? Dá trabalho, ovelha gorda. Ovelha gorda, eu descobri que eu gastei muito tempo com ovelha gorda, sabe, gente? Porque a ovelha gorda, ela quer comer o tempo todo, ela fica em cima de você, e ela demanda e tudo, e ela não deixa outras. Elas, como diz aqui no texto, né, de Ezequiel, elas dão empurrão, elas cotovelam, elas sujam a água, Então, e depois quando você fala, olha, agora essa comida, você tem que comer essa comida, ela fica meio bicuda, dá uma patada e você vai embora. Né? Mas se a gente ama Jesus, a gente continua amando as ovelhas. Sim. Mas aí o que me chamou mais atenção, já li esse texto muitas vezes, é como Deus está dizendo, eu estou interessado na fraca, na doente. Estou interessado naquela que acha que não consegue, naquela que se perdeu. Eu quero elas. E nesses tempos que a gente tem sofrido mais frustrações ainda, né? E dificuldades, como eu falei, né? Não é porque você está obedecendo a Deus que você não vai se frustrar, né, amor? Lembra que você falou para mim daquela palavra da Edmeia, né? E fala um pouco disso, amor, da frustração, porque é interessante isso, que parece que tem um evangelho que você não fica frustrado. E Edmeia começou falando, né? Que a frustração faz parte dos grandes homens que nós lemos na Bíblia, né? Desde o Velho Testamento até João Batista, até João, quando ele foi para a ilha de Patmos, né? O apóstolo João, O apóstolo João, que ele gostava tanto de pessoas e ele foi ficar num lugar isolado, sozinho. E ali ele teve a maior revelação da vida dele. Então o que parecia ser frustração se tornou um grande tesouro. E nessa palavra ela compartilhava isso, que mesmo na frustração a gente não pode desistir de procurar um diamante. Há algo de Deus nessa situação. O exemplo de Elias, né? Ele faz tudo, faz tudo certo, depois ele está frustrado, vai para uma caverna, ele só quer dormir. Não é isso, não? Queria morrer, queria... Né? Eu quero morrer, não sou melhor. Acabou, eu estou sozinho, parece que o que eu faço é em vão. Então, às vezes a gente se encontra assim. Jonas, né? Jonas não achava que não valia a pena. Era impossível aquele povo ser salvo, ser alcançado. Mas o caso de Elias é interessante porque o cara faz tudo certo e depois fala, pô, o que adiantou? O que adiantou? Não é? E por que eu estou falando isso? Não é? Porque nesses momentos que nós estamos aqui, né, gente, passando dificuldades, você fala, puxa, eu não esperava isso, e parece que não muda. Ao mesmo tempo que tem coisas muito boas acontecendo, né? Então, quando a gente pensa, né, e a gente quer encorajar, olha, existe um risco muito grande, ainda falei para mais outro dia, da gente nessa pandemia, nesse isolamento, a gente pensar muito na gente. Porque a gente, lógico, você tem que pensar na sua família, nas coisas, mas a gente esquece, né, da ovelha, do desgarrado, do outro. Então, sabe, não tem nenhum problema pensar em cuidar da gente, mas se nós só pensamos em nós mesmos, nós estamos nos apacentando a nós mesmos. Né? E o Senhor fala aqui, ó, eu vou julgar essas ovelhas aqui. Por quê?
Porque basicamente ele não está se importando com os outros. Então eu lembrei que a igreja que nós sonhamos, por que a gente está aqui se esforçando, fazendo célula online, por que você está aí juntando a turma na sua casa e você está insistindo, cara, aprende aí a usar esses digital, você não gosta, mas é o que nós temos agora. O pessoal lá na época de Jesus não tinha nada. Ser cristão, você era morto. E assim, hoje é tão fácil, tão simples. Não é? Então, assim, a gente pode se encorajar. E eu tenho visto muitas pessoas desanimando, às vezes dizendo, não dá mais e tudo. Esses dias mesmo aí, 2 ou 3 pessoas que mudou tanto a vida deles, né? Eu falei, meu Deus, como é que eu posso ajudar? A gente não consegue ajudar, mas o Senhor tem respostas, não é? Mas assim, o fato de você ligar, eu me lembrei, né, tantas vezes, essa igreja que me apaixonei, assim, havia momentos que a gente não tinha o que fazer, mas já estávamos juntos, estávamos ali próximos, né? Estávamos próximos. E hoje, depois de mais de 30 anos, eu vejo o efeito disto. A gente não se desviou, a gente permaneceu firme, né? Porque sabemos quem somos, né? Temos amigos. E aqui na comunidade, sabe, gente? Você que está aí agora participando da nossa célula, ouvindo isto, eu vou dizer, eu aprendi na comunidade a abominar a religião. Porque a religião é uma coisa falsa, ela está focada na pessoa, em aparecer uma coisa que não é. Ser autêntico e dizer, olha, eu preciso de ajuda, é muito mais simples. Nem sempre é fácil, mas é o que resolve. É o que resolve. Então, sabe, a gente precisa ter clareza dessa igreja que nós queremos. Sabe? Do que a gente vai... Para você ter uma ideia, como é que eu penso na igreja que eu sonho? Eu penso na igreja que os nossos netos vão estar celebrando. Quando eles tiverem a idade que a gente se converteu, aos 18, o que eles vão estar vendo? O que eles vão estar vivendo? E esta igreja, bom, ela está aí na Bíblia. Deus tem a igreja que Ele quer. Mas ela vai ser construída através de nós que estamos aqui, não é verdade? Eu vejo um egoísmo tão grande, as pessoas se preocupam mais com a próxima geração, não pensam no como é que vão edificar outros, elas estão tão preocupadas em saber o que elas vão fazer, o que vão conseguir, que elas esquecem que aqui a gente só está de passagem. Como falou Moisés no Salmo, né? A vida é um conto ligeiro. Ensina-nos a contar os nossos dias. Então, é lógico que eu estou menos jovem agora, estou mais reflexivo, né? Mas eu fiquei pensando, você fala, e a igreja? É a minha igreja. Então a gente precisa sonhar com esta igreja, sabe? E pegar as coisas boas que Deus tem dado e vamos valorizar mais, né, amor? Então foi essa tentativa, né? Eu falei de várias coisas, né, que tocaram a minha vida, tudo. Agora, com relação à ovelha gorda e aos pastores que apacentam a si mesmo, eu não estou com raiva, meu sentimento nunca é de ficar assim, não, tal. O meu sentimento, na verdade, é, eu não quero ser esse pastor que apacenta a si mesmo. Eu não quero ser essa ovelha que cutuca a outra. Quando eu olho para esse texto, eu olho para mim. Eu aprendi isso na comunidade, né? Fomos muito ensinados assim, né, amor? Quando você lê um texto da Bíblia, olha para você primeiro. Sempre. Olha para você. Porque ela existe para ser praticada, né? Não para ser pregada. Então, a gente prega, mas como diz o apóstolo Paulo, não ousaria pregar ou dizer nada que Cristo por mim não tenha feito. Então nós estamos num momento que, mais do que nunca, a gente precisa transmitir às pessoas, olha, a igreja que nós queremos, esta é assim. As pessoas funcionam assim, a gente se importa assim. Né? A gente não é dona das pessoas, mas a gente se importa com elas. A gente continua perguntando, a gente continua encorajando uns aos outros, a gente não desiste. Né? E eu queria, e essa tem sido a minha preocupação, da gente ter essa clareza, né? Da igreja que nós queremos sonhar, e que é junto, é o corpo de Cristo. É o corpo, né, de Cristo. É isso e aí, mesmo. amor, fala alguma coisa. É isso mesmo. Eu acho que isso de gerações é uma coisa muito importante. Eu sempre falo com as mulheres, né?
para que os seus filhos tenham filhos dentro da igreja, né? Que não seja uma coisa só para vir e receber uma palavra, uma oração e foi embora. Não. A igreja para mim, para os meus filhos, sempre foi: eu pertenço a uma família. Eu pertenço, eu tenho um lugar ali para mim. E por causa disto eu estou junto. E o estar junto nem sempre é que nem casamento, é que nem aliança. É na alegria, na tristeza, na fartura, na falta, na doença, na saúde. É isso, né? Então, a igreja realmente é isso, é uma família para pertencer. Então, eu compactuo desse sonho seu, né? E realmente eu desejo que a gente realmente se preocupa com os jovens, né? Com os adolescentes, as com as gerações crianças. Que estão indo, com as crianças. Né? Porque é algo que tem que permanecer. E é a igreja que permanece. E a igreja é feita de pessoas, não é de prédio, não é de eventos. São de pessoas, são de relacionamentos, são de convicções, né? São de raízes. Quanto mais convicções, mais as raízes se fortalecem. Então é isso que nós queremos que aconteça. É isso que nós queremos que aconteça. E mais do que nunca agora nesse tempo, é que a gente vai ver se a igreja mesmo é a igreja, né? Porque a gente não podendo se reunir, fazer festa, fazer tanto churrasco, tanto evento, que a gente espera voltar a fazer, mas é nessa hora que a gente vê, né? Que a igreja é mais do que isso. Então, eu tenho sentido que é mais do que isso, né? Tenho recebido apoio de pessoas, temos palavras e tudo. E eu queria deixar uma pergunta para a gente pensar, não é isso, não? Pensar sobre a igreja. Já pregamos muito sobre a igreja, a eclésia, tudo, mas a igreja é como uma comida muito gostosa que a Marisa faz, ela faz várias. Se eu te contar como é que é o bolo que ela fez ontem, você vai achar legal, mas só se você comer que você realmente vai saber. Então a igreja vocês têm que experimentar. Não é? Como é que é esta igreja que sonhamos? Como é que ela vai se manifestar? É um pastor que vai chegar e dizer que é assim? As pessoas deram as ordens e... Você obedecendo? Não, ela está no coração. A gente enxerga ela pelo Espírito. E aí a gente tem que fazer algumas coisas básicas, né? A gente obedece a palavra, ama as pessoas, e aí deixa o Espírito Santo agir. A gente ensina, a gente faz as coisas, mas a igreja é relacionamento. A gente organiza em célula, definimos líderes, auxiliares, com pessoas que nada mais do que funções, né? Mas a igreja em si é o quanto a gente quer viver junto. É o quanto a gente quer mostrar Jesus para pessoas que não conhecem. É quanto a gente está a fim de praticar o que ele falou. E assim, é mais fácil ensinar do que praticar, não é? Como eu falei também, eu já vi muitos cristãos que falam: nossa, Deus me deu, mas está tudo aqui, é de Deus, eu renuncio tudo, mas nunca renunciaram nada. Nunca estão se preservando. Eu vejo muita gente na igreja, eles se preservam. E não correm risco, não assumem responsabilidade. Não faz, se preservam. E não faz isso e aquilo e tudo e tal. Eu vejo outros se desgastando e às vezes fazendo demais. Até assim. Eu já me desgastei tanto, né, amor? Por tantas coisas. Mas eu prefiro me desgastar do que me preservar. Né? Vou chegar inteirinho lá na eternidade e Deus vai falar: cara, mas você não gastou nada que eu te dei? Você não gastou nada para mim? Você ficou se preservando o tempo todo? Ô ovelhão gordo, né? Eu não quero ser ovelhão gordo. Só gordinho assim de comer a comida da Marisa. Mas... como é que vai ser a igreja que nós sonhamos? Queria que você conversasse, propor, como é que é a igreja que nós sonhamos? Quem vai construir essa igreja? Somos nós, é claro, né? Como é que a gente faz? Como é que é essa igreja? Não é? Vai ser um lugar que os nossos filhos gostam de estar. E não é o prédio, né, gente? A igreja que eu conheço, mesmo se eu não tiver nunca mais esse prédio, mesmo que a gente aconteça um treco no mundo, que a gente, sei lá, Deus nos livre de que não possamos mais... Né? Tem países que não tem prédio, a igreja é perseguida, mas a
a igreja que eu conheço, ela já é eterna aqui, porque elas são os relacionamentos, né? Então, aí a gente sabe se a gente pertence à igreja de Jesus ou se a gente tem uma religião, não é verdade? Então eu queria que a gente conversasse sobre isso, né? Qual é a igreja que sonha? O que é de bom na comunidade que está aqui? O que é que pode ser melhor? E assim, não para criticar os outros, vamos olhar para nós, né? Nós vamos construir essa igreja. Eu queria desafiar você e dizer, né, como ovelha pastor do rebanho, com a minha, olha aqui, servo, que a gente pode sonhar com coisas maiores, sabe? Eu vejo tanto potencial, tantas pessoas que podiam estar fluindo no Espírito e tudo. Às vezes você está achando que não é, mas é. A graça dele é suficiente. Muito. Esses dias que eu falei, Senhor, eu não tenho conseguido fazer tantas coisas. Ele falou, não chamei você para você fazer. Chamei você para você ser, a minha graça basta. Não é? Então por isso que eu falei do coração assim, porque esta igreja, ela realmente Jesus deu a vida por ela. Eu edificarei minha igreja. Ele deu a vida pela igreja, nós. Por isso nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então, e é no dar a vida que a gente experimenta as maiores alegrias, né? Eu não quero chegar lá na eternidade, sabe, sem ter gastado tudo. Mas vale a pena a gente servir a Jesus, né? A gente fica emocionado mesmo. Eu fiquei emocionado não por tristeza, nem por amargura, não, de alegria mesmo. E de falar, Senhor, essa igreja que eu experimentei na minha juventude, de pessoas que estavam apaixonadas, que a gente não via a hora. Desde o dia que eu ouvi a voz de Jesus, eu nunca deixei de estar em nenhum culto, em nenhuma reunião, de participar, da gente crescer. Porque Jesus é maior do que o que a gente faz, maior do que os erros das pessoas, é Ele. Então vamos falar sobre isso, vamos sonhar sobre essa igreja. E a gente sendo igreja, né? Imagina quantas pessoas vão ser abençoadas. Amém? Obrigado, Pai, por esse pequeno encontro aqui, para os nossos irmãos nos ouvirem. Amém. Senhor, ajuda-nos a sonhar mais. E aqueles que talvez se frustraram com experiências negativas, até mesmo na igreja. É verdade. E que hoje estão aí talvez encolhidos, Senhor. Dá uma nova esperança, dá um novo alento. Nova, Pai. Senhor, como o apóstolo Paulo falou, eu me gastarei e me deixarei gastar alegria. Em prol, não é, do Evangelho, para que essa mensagem chegue a outros. Amém. Não é? E o Senhor não está aí, o seu jugo é suave e a farda leve. Não estamos falando de sofrimento, estamos falando daquela renúncia de amor, Senhor, de colocar a Tua vontade primeiro, Pai. Por isso que a gente possa ser aqui na nossa comunidade da graça, a igreja que o Senhor quer que a gente seja e sonha para nós. Amém. Amém. Até mais. Obrigado, amor, por me convidar. Boa noite. Te amo. Te amo.